E nessa aula você vai aprender a resolver uma questão do Enem passo a passo. Então fica até o final, já dá o seu joinha e se você entendeu todo o conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal. Vamos lá? E essa é a questão 155 da prova verde. Ah, Giz, mas é fácil de resolver, né? Só ler o enunciado e resolver, elaborar estratégia e encontrar a resposta. Mas vamos lá, que eu tenho uma dica para você, porque uma das maiores dores do aluno quando faz a prova do Enem é a interpretação do enunciado e o tempo. Como que nós conseguimos suprir esse tempo, gente? Então vamos lá para a dica. Leia o comando da questão. Ah, Giz, o que é o comando da questão? É aquilo que ela está pedindo para você fazer. Quando eu dou um comando para você, vai buscar água. Eu preciso beber água, então vai buscar água. Então, eu preciso buscar aquilo que ele está mandando eu fazer. Ele está mandando eu fazer o quê? Procurar o quê? O valor correto da média das notas do estudante. Então, aqui está o comando. Bom, quer dizer que com esse comando eu não vou fazer nada, não consigo encontrar uma resposta só lendo esse comando. Ok? Mas existem questões que só lendo o comando e olhando, por exemplo, para uma tabela ou para um gráfico ou para uma imagem, a gente consegue elaborar estratégia e encontrar a resposta. Quando não acontecer isso, como nesse caso, nós vamos ler o texto completo do enunciado e sempre grifando as informações que são relevantes para elaborar essa estratégia. Então vamos lá. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, então acabou de falar que calculou a média das notas em 4 provas. Um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. E aí é o comando agora. O valor correto da média das notas desse estudante é... Agora, então, eu consigo lembrar, elaborar a estratégia para resolver essa questão. O próprio enunciado já nos diz que é uma questão referente à média. Ó, o valor correto da média das notas, falou aqui. Falou lá no começo a média de suas notas. Falou de novo aqui, ó, a média. Então, sabemos que é uma questão, já marca aí também. Nós sabemos que é uma questão de média aritmética. E como que nós vamos resolver uma questão de média aritmética? Se você não se lembra e quer mais exemplos, eu deixo a indicação da aula sobre média aritmética para você com vários exemplos e várias outras questões, mas eu vou relembrar aqui com você, porque lembra que nós vamos fazer passo a passo. O que é a média aritmética? Vamos pegar uma situação, então, do aluno que está no final do ano e ele quer fazer a média anual para ver se ele passou de ano ou não. Como que ele vai fazer? Supondo que nessa escola tenha 4 bimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, ele tem 4 notas. Então, faz de conta que a nota sua, né, que estudou, que se dedicou o ano inteiro, foi de 9 no primeiro bimestre. No segundo, ela foi de 8. No terceiro, ela foi de 10. E no quarto bimestre, foi de 9. Então, para o aluno calcular qual é a sua média anual, o que ele precisa fazer? Ele precisa somar essas 4 notas e depois dividir o resultado, que é essa soma, por quanto que ele vai dividir? Por 4. Por que por 4? Toda vez é por 4? Não, porque nesse caso eu tenho 4, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 notas, então por isso que eu divido por 4. Se eu tivesse 10 notas, eu iria dividir por 10, tá bom? Continuando, então, aqui nós podemos utilizar cálculo mental. 9 mais 8, 17. Mais 10, 27. Mais 9, 36. Então, ficaria aqui 36 dividido por 4. E aí, como eu sempre digo para o aluno que vai fazer a prova do Enem, saiba a tabuada, saiba as técnicas básicas da matemática. Tabuada é uma delas. Por quê? Porque para dividir 36 por 4,
A gente sabe a tabuada, que vai ser o resultado de quanto? Nesse caso, como exemplo, a média vai ser de 9, porque 9 vezes 4 dá 36, ali fazendo aquela divisão. Muito bem, aqui está o conceito da média. Então, marca esse exemplo para você relembrar o conceito, né, de média aritmética. Aí, relembrou? Vamos para a questão depois que você relembrou. Então, agora vamos de fato para a questão. Você já relembrou o conceito de média aritmética e para resolver nós vamos começar. Então, eu já sei que média aritmética ela é calculada pela somatória. Então, o que aconteceu nesse caso? Para calcular essa média, de 4 provas. Então, quer dizer que ele tinha que pegar a soma dessas 4 provas e dividir por 4. Essa seria a estratégia correta desse estudante. Mas daí, pelo engano, o que aconteceu? Ele foi lá e dividiu a soma dessas notas, olha aqui, ó, por 5. Então, ele foi lá e pegou a soma dessas notas e dividiu por 5. E o que aconteceu daí? Ele acabou encontrando o valor que ele deveria encontrar, que seria a soma delas dividido por 4, que eu acabei de escrever aqui, menos uma unidade. Olha lá, então, como é que ficou? Aqui é como é que nós deveríamos resolver a questão, que é o conceito da média aritmética nesse caso, mas ele foi lá e dividiu por 5 e obteve o quê? E obteve o valor que ele deveria ter feito correto, menos uma unidade. E a partir de agora, nós vamos trabalhar com o quê? O que nós temos aqui? Uma equação. Então, também marca aí que equação do primeiro grau é um conteúdo que está dentro dessa questão e não só a média aritmética. Equação do primeiro grau, e tem um detalhe, com fração. Como é que eu vou resolver uma equação do primeiro grau com fração? Já tenho essa aula também que eu vou deixar indicada para você fazer outros exemplos para praticar, mas vamos lá para a resolução que eu vou explicar aqui. Então, quando você encontrar uma equação do primeiro grau com fração, você vem aqui, coloca o 1 embaixo aqui que está faltando, né? Não tinha um 1 ali, né? Você coloca o 1. Aí, para continuar, nós precisamos igualar os denominadores. E para igualar os denominadores, eu preciso calcular quem é o MMC. Olha mais um conteúdo, gente, MMC. Lembra das técnicas básicas? Importante você saber também o MMC. Então, eu precisaria calcular o MMC entre 4 e 5. Não, 1 ali não precisa, tá? Mas na hora da prova, nós queremos poupar tempo. Se eu já sei as técnicas básicas, eu já calculo mental. Como aqui o 5 é um número primo, é só multiplicar pelo 4. 5 vezes 4, que dá 20. Caso você não se lembre, você vai relembrar agora. Para eu fazer aqui esse MMC, eu preciso encontrar um número primo que divide ou 4 ou 5. Então, o primeiro número primo que divide o 4 ou 5 é o 2. Então, faço aqui, ó, 4 dividido por 2 e coloco o resultado embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2 não dá. Então, eu abaixo, porque aqui não pode dar número quebrado. Agora, o próximo número primo vai ser o 2. De novo, né? Porque 2 dá para dividir por 2, ó. Então, vai ser 1 e o 5 novamente não dá, eu abaixo. E agora, quem é o número primo que divide o 5? É o próprio 5. Então, dá 1 e dá 1. Aí eu acabei. Quando você chega aqui no dá 1, que dá 1 e que dá 1, quer dizer que você terminou o processo do MMC. E para encontrar o resultado, basta multiplicar aqui os fatores primos. 2 vezes 2 que dá 4 e 4 vezes 5 que dá 20. Então, o resultado do MMC entre 4 e 5 é 20. O que eu faço a partir de agora? Então, você vai colocar o seu novo denominador, porque o que eu tinha de objetivo aqui? Eu tinha o objetivo de encontrar um denominador comum a todas essas frações. E o denominador comum agora é o 20, ó. 20, 20 e 20. E eu faço o processo de equivalência agora, ó. Penso assim,
de 5, aqui era 5, né? Para chegar nesse 20 aqui, ó, de 5 para chegar nesse 20, foi feito o quê? Foi feito vezes 4. Então, eu multiplico aqui também por 4. E olha o que vai acontecer. S vezes 4 vai ficar 4S. É S ali, não é 5, hein? Presta atenção. Muito bem. Agora, de 4 aqui nessa fração, para ter chegado nesse 20, quer dizer que eu fui lá e multipliquei por 5, né? Porque 4 vezes 5 dá o 20. Então, eu venho aqui e multiplico S por 5. E S multiplicado por 5 dá 5S. E, por fim, era 1 aqui, para ter virado esse 20 aqui, que é o nosso novo denominador, foi multiplicado por 20. Então, eu multiplico o numerador também por 20. E vai ficar 20. Muito bem. Ó, agora tem uma notícia boa. Depois que você faz esse processo de equivalência e por se tratar de uma equação, você pode vir aqui e simplificar e tirar esses denominadores, porque o que eu faço de um lado da igualdade e eu faço de outro, não vai alterar a equação. Então, sobrou agora apenas os numeradores, 4S, 5S e o 20 aqui, ó. Então, vamos escrever 4S igual a 5S menos 20. Aí vem o conceito de equação do primeiro grau que você já deve ter lembrado, né? Lembrou? Se não lembrou, vamos lá. Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, nós devemos separar o termo que tem a incógnita de um lado da igualdade e o que não tem de outra. Então, eu vou colocar o que tem a igualdade no primeiro membro, que a gente já está acostumado a fazer isso, mas era mais prático colocar no segundo aqui, mas não tem problema. 4S menos 5S. Por que ficou menos 5S? Porque aqui, ó, ele estava no segundo membro, positivo. Eu coloco ele, troco ele de lado, eu faço operação inversa, então ele vai negativo. Ok. Igual a menos 20. Então, nós temos o que agora? 4S menos 5S, se eu tenho 4 e devo 5, eu fico devendo 1S, ou melhor, 1S assim, né? 1S igual a menos 20. E por fim, como que nós vamos fazer? Esse menos 1 aqui que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar S igual a menos 20 dividido por menos 1. E menos 20 dividido por menos 1, o que eu faço aqui, ó? Menos com menos, aplico a regra de sinais da divisão. Menos com menos vai ficar mais. Então, a somatória dessas notas é 20. Ok, encontrei esse resultado da soma. Olha quanta coisa nós fizemos. É claro que você pode encurtar esse processo aqui de resolução da equação do primeiro grau a partir do momento que você pega o jeito, mas aqui eu fiz bem detalhado. Então, vamos voltar para a questão agora. Então, ele pergunta agora, o valor correto da média das notas do estudante é, eu descobri o valor de S. O valor de S é aqui, né? O valor da soma dessas notas. Então, era de 20. Então, nós vamos fazer aqui do ladinho, ó. Então, vai ficar que a média é igual no valor desse S, que é a somatória, que eu acabei de descobrir que era 20. Então, vamos colocar aqui. Vai ficar 20 dividido por 4. Então, quer dizer que a média correta que ele devia ter encontrado é 20 dividido por 4. E 20 dividido por 4 é 5. Olha aqui, então aqui seria o valor correto da média das notas do estudante, que seria a nossa alternativa de letra B, 5. E ele fez o quê? Ele foi lá e dividiu por 5. Então, ele, por engano, ele encontrou a média sendo 4. Uma unidade a menos do que a correta, né? A correta deu 5, ele encontrou esse 4 aqui fazendo erroneamente. Tudo bem? Então, você viu que para essa questão de média aritmética, não bastava você só lembrar média aritmética, e sim, por exemplo, como eu fiz aqui, equação do primeiro grau, técnica de MMC,
de decomposição, de números primos, de multiplicação, que é a tabuada que eu havia dito também. Vários conteúdos dentro de uma questão. E todos aqui, eles fazem parte da matemática base, estão ali na base da matemática, que é muito importante você ir relembrando, e por esse motivo eu fiz passo a passo, porque é normal a gente esquecer, né? E se você gostou dessa explicação detalhada, passo a passo que eu fiz para você ir relembrando os conceitos básicos da matemática, aproveita e dá aquele super like para a aula de hoje, se inscreve no canal caso ainda você não seja inscrito. E não perca as outras resoluções da prova do Enem, que eu vou colocar em uma playlist para você não perder nadinha e arrasar. E também não perca as novidades no site giscomgiz.com.br, e quando precisar de uma aula aqui no canal, digita o nome do conteúdo e Giz com Giz para você pegar aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar na sua prova. E sabe quando eu vejo você? Na próxima aula. Tchau!